A porta do Rolls-Royce Phantom preto bateu como um tiro, cortando o barulho da Avenida Michigan. Damien Corsetti saiu com o tipo de andar que só homens acostumados a ver o mundo se curvar à sua vontade poderiam ter. O terno preto Tom Ford. O relógio PC Philippe, que valia mais do que a casa da maioria das pessoas. Os olhos cinzentos e frios que viram homens implorar por suas vidas sem piscar. Tudo nele gritava poder. Tudo nele exigia respeito imediato. No submundo, aqueles o chamavam de Rei Silencioso. Seus inimigos desapareciam sem deixar vestígios, e ele nunca precisava levantar a voz. Mas naquele momento, enquanto seus sapatos de couro italiano tocavam o asfalto quente, algo dentro dele havia se quebrado, e nenhuma quantia de dinheiro ou poder poderia consertar. Senhor Corsetti, a reunião com os capos é em 30 minutos. Tome, seu braço direito, apressou-se atrás dele com um telefone pressionado na orelha. Precisamos confirmar a divisão do território antes de... Cancele, Damian ordenou sem sequer olhar. Seus olhos estavam fixos em algo que o resto do mundo parecia determinado a ignorar. Chefe, esta reunião levou meses para ser organizada. Estamos falando de 50 milhões de dólares e o controle de toda a Zona Sul. Eu disse, cancele, Damian repetiu, e havia algo em sua voz que fez Tommy recuar instintivamente. Não era raiva, era algo muito pior. Era o som de um homem vendo um fantasma de seu passado. A cerca de 30 metros de distância, sentada no chão empoeirado, com as costas contra a parede de um banco que nem a deixaria entrar, uma mulher tocava um violão. O instrumento parecia ter sobrevivido a mais batalhas do que ela. Seu cabelo castanho escuro estava emaranhado e sujo, mas ainda guardava traços da beleza que Damien lembrava de outra vida. As mãos que um dia tocaram Chopin em Juilliard, que um dia tiveram uma bolsa de estudos integral e um futuro mais brilhante que o horizonte de Chicago, agora sangravam um pouco. As cordas de metal de um instrumento barato as feriam. E sua voz, aquela voz cantando uma canção que ele conhecia de cor. A canção de ninar que a mãe deles lhes ensinou quando o mundo era mais simples e as promessas ainda significavam algo. Ao lado dela, sentava-se uma menina de não mais que 6 anos de idade. Ela segurava um ursinho de pelúcia rasgado e um copo de plástico para trocados. A menina sorria a cada moeda como se cada uma fosse um milagre. Não pode ser, Damian sussurrou, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Não pode ser ela. Se você quer saber qual segredo destruiu esta família e o que o rei da máfia fará quando descobrir que seu maior inimigo tirou tudo de sua irmã, deixe o seu like agora mesmo. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva para não perder o que acontece a seguir. Agora, vamos voltar ao momento em que o mundo de Damien desmoronou. Damien caminhou em direção a ela como um sonâmbulo. Cada passo era pesado, como se seus sapatos estivessem cheios de chumbo. A multidão na Avenida Michigan se abriu automaticamente para os lados. Eles viram uma fila de homens de ternos pretos com rostos frios como gelo avançando. Ninguém precisava saber quem eles eram. O instinto de sobrevivência sozinho era suficiente para dizer: esses não são homens que você deve bloquear. Tommy e 2 guarda-costas o seguiram, com as mãos já dentro dos bolsos de seus casacos. Seus olhos varriam os arredores em busca de ameaças. Mas a maior ameaça agora não vinha de um inimigo ou de uma gangue rival. Vinha da mulher magra sentada na calçada imunda. A mulher que Damian jurou, 12 anos atrás, que protegeria com sua vida. Quando sua sombra cobriu a luz do sol em seu rosto, Eleanor parou de cantar. Seus olhos castanhos se abriram lentamente, e naquele momento o tempo pareceu congelar. Sem barulho de trânsito, sem passos, nada. Apenas 2 irmãos se encarando através do abismo de 12 anos de separação. Damien viu sua mãe naqueles olhos. Ele viu uma infância de pobreza que ainda transbordava de risos. Ele viu cada promessa que havia traído. Eleanor. Sua voz saiu como o sussurro de um homem morrendo. Trêmula, despedaçada, voz despojada da autoridade do chefe da máfia que fazia toda Chicago tremer. Mana. Eleanor olhou para ele e o que Damien viu em seus olhos não foi alegria por reencontrar a família depois de tantos anos. Foi gelo, foi ódio, foi uma dor que se cristalizou em algo mais duro que diamante. Você pegou a pessoa errada, respondeu Eleanor, com a voz fria como um inverno de Chicago. Eu não tenho um irmão. Mãe, quem é esse cara? Ruby olhou para cima e perguntou.
Seus grandes olhos redondos estudavam o homem alto parado na frente deles com a pura curiosidade de uma criança. Como ele sabe seu nome? Apenas um estranho, querida. Eleanor puxou a filha para mais perto, como se a estivesse protegendo de um animal selvagem. Ninguém importante. Ao redor deles, as pessoas começaram a parar. Celulares se ergueram no ar, com os flashes disparando. Nesta cidade, onde o drama de rua era mais caçado que um show da Broadway, ninguém queria perder um confronto entre um homem poderoso e uma mulher sem teto. Tommy reconheceu o perigo instantaneamente e tentou afastar a multidão. Mas os smartphones eram mais rápidos que os capangas da máfia. Eleanor, por favor, disse Damien. E foi a primeira vez em anos que a palavra por favor saiu de sua boca com alguma sinceridade real. Deixe-me explicar. Explicar? Eleanor riu, mas foi o som mais triste que Damien já ouviu em sua vida. Explicar o quê? Vou explicar por que você desapareceu no meio da noite quando eu tinha apenas 15 anos? Sem um adeus, sem um bilhete, sem um telefonema. Ela se levantou e, mesmo com roupas rasgadas, mesmo com o cabelo sujo e o rosto encovado, ainda havia algo de orgulhoso na maneira como ela ergueu o queixo para encarar o irmão. Ou você quer explicar por quê? Quando a mamãe estava deitada em uma cama de doente, tossindo sangue e chamando seu nome em delírio, sua secretária desligou e disse: "O senhor Corsetti não atende ligações de estranhos." Damen sentiu como se algo tivesse sido cravado diretamente em seu peito. O quê? Eu não sabia. Você acha que eu não sabia? Leonor se aproximou e agora ele podia ver as cicatrizes em seus pulsos, as veias azuis saltando sob a pele pálida de fome, os lábios rachados e abertos pelo vento frio. Eu liguei 17 vezes, Damien. 17 vezes nas 3 semanas em que a mamãe estava morrendo. E todas as vezes fui dispensada como uma mendiga incomodando um homem ocupado. Eu não... Damien tentou falar, mas sua garganta travou. A mamãe morreu sem ver o filho. Eleanor continuou, sua voz trêmula, mas não fraca. Trêmula de uma raiva que ficou presa por muito tempo e finalmente foi libertada. Você sabe quais foram as últimas palavras dela? Encontre-o, minha filha. Diga a ele que a mamãe o perdoa. A mamãe te perdoou, Damien. Até seu último suspiro, ela ainda perdoou o filho que a abandonou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eleanor, mas ela não se deu ao trabalho de enxugá-las. Ruby estava ao seu lado, segurando um ursinho de pelúcia rasgado. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que sua mãe estava sofrendo. A multidão permaneceu em silêncio, com os celulares ainda gravando, mas ninguém ousava respirar muito alto. Tommy estava a poucos metros de distância. Seu rosto estava pálido. Era a primeira vez que ele via seu chefe ser derrubado sem uma arma ou uma faca. Mana, Damian sussurrou, e sua voz não era mais a do rei silencioso. Apenas a voz de um homem vendo seu mundo desmoronar. Me desculpe, eu não sabia. Desculpe. Eleanor enxugou as lágrimas com as costas da mão suja, deixando uma mancha escura em sua bochecha. Você acha que desculpas podem mudar alguma coisa? Podem trazer a mamãe de volta? Podem apagar 12 anos de eu enfrentando tudo sozinha? Ela balançou a cabeça e sorriu amargamente. Mas isso ainda não é a pior coisa que me aconteceu por sua causa. A pior coisa, Damien repetiu com a voz rouca. Eleanor olhou para Ruby, que estava ao seu lado. Seus olhos se suavizaram por um breve momento ao olhar para a filha. Depois endureceram novamente no instante em que se virou para o irmão. Querida, você pode tapar os ouvidos para a mamãe? A mamãe precisa ter uma conversa de adulto com este homem. Ruby obedientemente levantou as 2 mãos para cobrir os ouvidos. Mas seus grandes olhos redondos ainda encaravam Damien com a curiosidade sem filtros de uma criança. Eleanor respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha final. Depois que a mamãe morreu, Frank teve um derrame. Ele ficou acamado e não havia ninguém para cuidar dele. Eu tinha 18 anos enfrentando contas de hospital, aluguel, comida, tudo sozinho. Até perdi minha bolsa de estudos em Juilliard porque não conseguia me concentrar. Não conseguia ir às aulas quando tinha que correr entre o hospital e 3 empregos de meio período. Ela deu uma risada amarga. Eu tinha um futuro, Damien. Eu tinha sonhos. E tudo desmoronou porque você não estava lá. Damien queria dizer algo. Queria explicar. Queria se desculpar mais uma vez. Mas sua garganta parecia estar sendo esmagada. Então ele apareceu. Eleanor continuou.
e algo mudou em sua voz. Com um tremor que Damien reconheceu não ser raiva, mas medo. Um homem elegante, generoso, dizendo que queria me ajudar, dizendo que me ouviu tocar piano e queria me patrocinar para que eu pudesse voltar a estudar. Eu estava tão desesperada. Eu acreditei nele. Damien sentiu o sangue em seu corpo começar a ferver. O instinto de um homem que viveu muito tempo na escuridão o avisou que o que estava prestes a ouvir seria algo que ele não poderia suportar. Quem era ele? Bush Damien perguntou com os dentes cerrados. Eleanor o olhou diretamente nos olhos, e naquele olhar viviam 12 anos de ódio. Vincent Marchetti. O nome soou como um tiro no coração de Damien. Vincent Marchetti, seu inimigo jurado no submundo de Chicago. O chefe da máfia que controlava a Zona Sul. O homem que tentou matá-lo mais vezes do que Damien podia contar. O homem que Damien jurou destruir a qualquer custo. E só agora ele descobria que aquele homem havia tocado em sua irmã. Você o conhece? Eleanor perguntou. Mas ela já viu a resposta nos olhos cinzentos de Damien. Olhos agora acesos com o fogo do inferno. O que ele fez com você? Damien rugiu. E sua voz não era mais a de um homem, era o rosnado de um animal. O que ele quisesse, Eleanor respondeu, sua voz vazia como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ele prometeu, ele persuadiu, e quando confiei nele completamente, ele tirou tudo. E quando descobri que estava grávida, você sabe o que ele disse? Ela riu. Um som que era quase um soluço. Ele me disse que eu deveria ser grata por ele não me matar. Ele disse que eu era apenas uma mensagem para meu irmão. Que um dia, quando Damien Corsetti visse no que sua irmã havia se tornado, ele saberia como era perder tudo. Então ele me jogou fora como lixo. Damien não conseguia respirar. O mundo ao seu redor ficou embaçado, e tudo o que restou foi o rosto de sua irmã e as palavras que ela acabara de dizer. Ruby, a criança ao lado dela com as mãos ainda sobre os ouvidos. A sobrinha que ele acabara de descobrir que existia era filha de seu inimigo mais implacável. O resultado vivo do crime que Vincent Marchetti cometeu contra sua irmã. Para puni-lo. Eu vou matá-lo, disse Damien, sua voz fria como gelo. Mas cada palavra queimava de ódio. Eu vou despedaçá-lo, pedaço por pedaço. Eleanor recuou um passo, puxando Ruby com ela. Você acha que eu preciso de algo de você? Seu dinheiro, dinheiro de sangue, e a sua proteção quando você é a razão pela qual eu caí nas mãos dele. Não, Damien Corsetti, eu não preciso de nada de você. Eu sobrevivi nos últimos 6 anos sem você, e vou continuar sobrevivendo. Ela se abaixou, pegou o violão velho e pegou a mão de Ruby. Vamos, querida. A multidão se abriu enquanto mãe e filha se afastavam. Damien ficou ali como uma estátua, incapaz de se mover, incapaz de falar. Tommy se aproximou. Chefe, o vídeo já está se espalhando. As pessoas te reconhecem. Precisamos ir agora. Mas Damien não ouviu nada. Ele apenas observou a figura magra e desvanecente de sua irmã e da pequena criança ao seu lado desaparecer na multidão. E ele sabia que, a partir daquele momento, Eleanor e Ruby não estavam apenas enfrentando a fome e o desespero. Elas estavam na linha de fogo de uma guerra que ele mesmo havia iniciado. Ao mesmo tempo, no sul da cidade, dentro da boate Black Orchid, enterrada em um território onde a polícia de Chicago não ousava pisar, Vincent Marchetti se recostou em uma cadeira estofada de veludo vermelho sangue. Ao seu redor havia música alta e garotas vestidas com quase nada, mas seus olhos, negros como piche, estavam fixos na tela de seu celular. O vídeo se espalhava a uma velocidade vertiginosa pelas redes sociais. O chefe da máfia mais misterioso de Chicago, humilhado no meio da rua por uma mulher sem teto. Milhões de visualizações em apenas algumas horas. Mas Vincent não se importava com a humilhação de seu inimigo. Seu olhar permaneceu fixo na mulher do vídeo, no cabelo castanho bagunçado, nos olhos castanhos cheios de ódio, e especialmente na menina ao lado dela. A criança parecia ter cerca de 6 anos. Exatamente 6 anos atrás, ele havia jogado Eleanor Corsetti fora como um brinquedo do qual se cansara. Ele se lembrava dela soluçando ao dizer que estava grávida. Ele se lembrava de rir na cara dela e dizer que ela deveria cuidar disso antes de desaparecer de sua vista. Depois disso, Eleanor desapareceu sem deixar vestígios e Vincent presumiu que ela havia feito um aborto ou que o bebê havia morrido. Ele nunca imaginou que haveria novamente, e nunca imaginou que a criança ainda estivesse viva. Vincent deu um zoom no rosto de Ruby, estudando aqueles olhos grandes, o cabelo preto, a pele.
A criança poderia ser sua, mas isso não importava. O que importava era que agora ele tinha a arma perfeita para destruir Damian Corsetti. A irmã e a sobrinha do rei silencioso estavam vagando pelas ruas sem ninguém para protegê-las. Tão fácil quanto pegar uma folha morta. Encontre essa garota para mim, Vincent ordenou ao capanga que estava atrás dele. Sua voz era fria como a de uma cobra venenosa. E lembre-se, não a machuque. Eu tenho planos para ela. Na manhã seguinte, quando a primeira luz do sol se infiltrou entre os arranha-céus de Chicago, Eleanor conduziu Ruby pelo beco escuro atrás da igreja Pacific Garden Mission, em direção à fila de comida gratuita. Ela não dormiu a noite toda. O rosto de Damien continuava a assombrá-la, e a dor antiga continuava a perfurar seu coração. Ruby estava com fome, então elas tiveram que acordar cedo para entrar na fila antes que a comida acabasse. O beco estava vazio e escuro, o fedor de lixo podre era espesso no ar. Mãe, estou com medo. Ruby apertou a mão da mãe, seus olhos ansiosos olhando ao redor. Está tudo bem, querida, só mais um pouco. Eleanor a acalmou, mas o instinto de uma mãe que sobreviveu 6 anos nas ruas estava soando um alarme. Algo estava errado. Ela empurrou Ruby para trás dela no momento em que 2 figuras escuras saíram das sombras e bloquearam seu caminho. 2 homens grandes com rostos cheios de cicatrizes, canivetes brilhando em suas mãos. Eleanor Corsetti. Certo. Um deles sorriu mostrando dentes amarelos. Alguém quer te ver. Venha conosco e não dificulte as coisas. Ruby gritou e se agarrou à perna da mãe. Eleanor se postou na frente da filha. Seus olhos estavam firmes, mesmo com o coração batendo descontroladamente no peito. 6 anos na rua a ensinaram que o medo era um luxo que pessoas como ela não podiam ter. Corra! Ela gritou e empurrou Ruby para trás. Ruby, corra! O primeiro homem avançou, sua mão balançando a lâmina. Eleanor se desviou e deu um soco no rosto dele com toda a sua força. Uma dor aguda surgiu quando o osso encontrou o osso, mas o segundo homem já estava em seu cabelo, puxando sua cabeça para trás. Ruby chorou. Então, no limite do momento, pneus cantaram, e um SUV preto entrou no beco. 2 homens de terno saltaram, e antes que Eleanor pudesse entender o que estava acontecendo, os 2 bandidos estavam no chão. Um com um braço quebrado, o outro inconsciente com o rosto manchado de sangue. Tommy Rich se aproximou, sua expressão fria como gelo. E mais um lampejo de preocupação cruzou seus olhos ao olhar para Eleanor e Ruby. Você está bem? Eleanor segurou Ruby com força enquanto a menina soluçava, todo o seu corpo tremendo de medo e raiva. Você estava me seguindo? Tommy não respondeu. Ele apenas estendeu um telefone. Meu chefe quer falar. Eleanor queria jogar o telefone fora, mas quando olhou para a filha chorando em seus braços, soube que não tinha mais escolha. Ela levou o telefone ao ouvido. A voz de Damien veio do outro lado, baixa e grave. Você pode me odiar o quanto quiser, mas agora eu sou a única coisa entre Ruby e o homem que arruinou sua vida. Eleanor desligou e ficou tremendo no beco, com Ruby ainda soluçando em seus braços. Tommy e os 2 guarda-costas esperaram em silêncio, sem apressá-la. Eu não preciso dele, disse Eleanor, sua voz dura como aço. No entanto, seus braços se apertaram em volta da filha. Os 2 bandidos inconscientes no chão eram um lembrete de que a teimosia poderia custar-lhe a única coisa que lhe restava nesta vida. Mesmo assim, ela se recusou a entrar no carro. Mesmo assim, ela puxou Ruby e se afastou com as pernas trêmulas. Naquela noite, no abrigo da Pacific Garden Mission, Eleanor deitou-se em um beliche estreito com Ruby aninhada ao seu lado. Ao redor deles havia roncos, tosses e o choro silencioso de outras almas perdidas. O cheiro de suor e desinfetante barato se misturava em um odor que Eleanor conhecia muito bem há 6 anos. Por volta das 2 da manhã, Ruby começou a chiar. Eleanor se levantou de um salto, o instinto de mãe aguçado por inúmeras noites como esta. Ela levantou a filha para se sentar, deixando Ruby se apoiar em seu peito para que pudesse respirar um pouco mais fácil. Mãe, Ruby sussurrou, seus olhos cheios de medo no escuro. Não consigo respirar. Shh, a mamãe está aqui. Respire devagar, querida. Eleanor sussurrou, forçando sua voz a permanecer calma, mesmo com o coração martelando descontroladamente. Ela sabia que Ruby precisava de seu inalador de asma, mas o último havia acabado na semana anterior e ela não tinha dinheiro para comprar outro. Um inalador de albuterol custava quase $50.
o mesmo que uma semana inteira do que ela ganhava cantando na rua. A respiração de Ruby ficou mais pesada, cada respiração uma batalha. Eleanor a segurou durante a noite, e cantando a canção de ninar que sua mãe costumava cantar, lágrimas escorrendo silenciosamente na escuridão. Ela se lembrou da voz de Maggie em seus últimos dias, quando a doença havia roubado quase toda a sua força. No entanto, ela ainda tentava falar com a filha. Ellie, minha menina, às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza, é coragem. Coragem pelas pessoas que você ama. Quando a primeira luz do amanhecer filtrou pela janela suja do abrigo, Ruby finalmente adormeceu nos braços da mãe. Sua respiração ainda estava pesada, mas não tão perigosa quanto durante a noite. Eleanor olhou para o rostinho da filha, viu a sujeira em suas bochechas, as picadas de mosquito em seus braços finos, e soube que não podia continuar vivendo assim. Seu orgulho não importava mais do que a vida de Ruby. Ela pegou o telefone que Tommy havia colocado em seu bolso do casaco antes de ela ir embora ontem e discou o único número salvo nele. Damien atendeu no primeiro toque, como se estivesse acordado a noite toda esperando. Eu vou deixar você proteger a Ruby, disse Eleanor, sua voz plana e exausta. Mas isso não significa que eu te perdoo. Não significa que eu confio em você. É só por ela. Eu entendo. A voz de Damien era baixa e firme. Tommy vai buscar você e a Ruby em 30 minutos. Uma hora depois, Eleanor estava em frente à porta da cobertura no último andar de um dos edifícios mais luxuosos de Chicago. Ruby segurava sua mão e seu ursinho de pelúcia rasgado. A porta se abriu e a boca de Ruby se abriu. A cobertura parecia um palácio aos olhos de uma criança de 6 anos que nunca viveu em um quarto com uma porta que pudesse fechar. Ruby soltou a mão da mãe e correu para dentro, girando na sala de estar, seus olhos brilhando. Mãe, é tão grande aqui. Tem janelas. Tem um sofá. Tem uma TV enorme. Damien estava perto da janela, seus olhos cinzentos seguindo sua sobrinha com uma expressão que Eleanor não conseguia decifrar. Ele trocou seu terno caro por uma camisa preta e calças de alfaiataria, um pouco menos intimidador, mas ainda carregava um tipo de poder que tornava o ar na sala mais denso. Há um quarto só para Ruby, disse Damien, sua voz ainda fria, mas seu olhar se suavizou ao observar a criança correr pela ala leste. Eleanor queria recusar. Queria dizer que não precisavam de um quarto privado, não precisavam desse tipo de luxo. Mas Ruby já havia corrido para a porta do quarto e gritado de alegria. Mãe, tem uma cama de princesa. Tem bonecas. Tem até um castelo de brinquedo. Eleanor olhou para o quarto que Damien havia preparado e viu uma cama em forma de castelo rosa, bonecas alinhadas em uma prateleira, caixas de brinquedos ainda lacradas. Tudo o que Ruby nunca ousou sonhar. Quando você fez tudo isso? Eleanor perguntou, sua voz com um toque de confusão. Ontem à noite, Damien respondeu, curto e simples. Ruby estava conversando com uma boneca agora, sua vozinha brilhante e animada, como se 6 anos nas ruas nunca tivessem acontecido. Então ela olhou para Damien, inclinando a cabeça com a honestidade curiosa de uma criança. Senhor, por que você não sorri? A mamãe diz que as pessoas que não sorriem são tristes. Você está triste? Você parece muito assustador. Posso te chamar de tio assustador? Leonor quase engasgou. Ela esperou que Damien ficasse com raiva, que ficasse frio e fosse embora como os chefes da máfia nos filmes. Mas o que aconteceu a seguir a surpreendeu. Outrament Corsetti, o rei silencioso, o homem que fazia toda Chicago tremer, riu. Não uma risada forçada, não o sorriso frio de um homem com poder. Uma risada real que vinha do fundo de seu peito, iluminando seus olhos cinzentos e suavizando as linhas em sua testa. Tio assustador, ele repetiu, ainda rindo. Tudo bem, eu aceito. Eleanor ficou ali, observando aquele momento, e algo em seu peito se soltou. Pela primeira vez em anos, o rei silencioso havia rido. Ali Eleanor não sabia se sentia aliviada ou com medo. Na primeira noite na cobertura, Eleanor não conseguiu dormir. Ela deitou na cama mais macia que já havia tocado em sua vida. Em um quarto espaçoso com lençóis de seda e cortinas grossas que bloqueavam o brilho da cidade. No entanto, a estranheza de tudo aquilo a fazia sentir como se não conseguisse respirar. Ruby dormia profundamente ao seu lado. Sua respiração constante graças ao novo inalador de asma que Tommy havia comprado naquela mesma tarde. Eleanor saiu da cama, cuidadosa e silenciosa, e entrou no corredor escuro.
A cobertura estava silenciosa como um castelo abandonado, iluminada apenas pelas luzes da cidade que se infiltravam pelas enormes paredes de vidro. Ela caminhou em direção à varanda, precisando de ar, precisando escapar da sensação de estar presa em uma gaiola dourada. Mas quando a porta da varanda se abriu, ela viu que Damien já estava lá. Ele se apoiava no parapeito, com um copo de uísque na mão, os olhos cinzentos fixos no horizonte brilhante de Chicago. Sem terno, sem máscara fria e imponente, apenas um homem sem sono acordado no meio da noite. Eleanor pretendia voltar, mas Damien falou sem olhar por cima do ombro. Também não consegue dormir. Ela ficou parada por um momento, depois entrou na varanda, mantendo distância. A cama é macia demais, ela respondeu secamente. 6 anos na calçada te fazem esquecer como é isso. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo vento e pelo barulho distante de uma cidade que nunca dormia. Eleanor olhou para os arranha-céus, as luzes piscando, e pensou nas noites em que se encolhia em um beco e olhava para aquelas janelas brilhantes, imaginando como eram as vidas lá dentro. Agora ela estava no topo da cidade e ainda se sentia vazia. Por que você foi embora? Eleanor perguntou de repente sem olhá-lo. Por 12 anos. Bom, eu me perguntei isso todos os dias. Por que você abandonou a mamãe? Me abandonou? Abandonou o Frank? Desapareceu como se nunca tivesse existido? Damien não respondeu imediatamente. Ele levou o uísque à boca e tomou um longo gole, como se estivesse procurando coragem na queimação do álcool. Porque eu descobri que minha vida inteira era uma mentira, ele disse, sua voz baixa e distante. Quando eu tinha 25 anos, uma noite, Frank ficou bêbado. Ele não costumava beber muito, mas naquela noite era o aniversário da morte da mamãe. E ele bebeu até não conseguir mais controlar suas palavras. E ele me contou. Te contou o quê? Eleanor se virou para ele, a suspeita aguçando seu olhar. Que por anos ele vinha chantageando um homem, um político rico e poderoso. Damien pousou o copo no parapeito, as duas mãos agarrando o ferro com força. Eu não acreditei. Então investiguei e descobri quem era aquele homem. Eleanor sentiu algo gelado descer por sua espinha. Quem? Senador Richard Hartwell. Damien respondeu como se estivesse nomeando um estranho. Meu pai biológico. Eleanor congelou. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Damien continuou, seus olhos ainda fixos na cidade. A mamãe o amou uma vez. Eles se conheceram quando ela ainda cantava em bares de jazz. Ele prometeu tudo a ela. E então, quando soube que ela estava grávida, a família dele o forçou a deixá-la. Eles ofereceram dinheiro para ela ficar quieta e a mamãe recusou. Ela escolheu me ter e viver na pobreza, em vez de aceitar dinheiro de um homem que a traiu. Ele fez uma pausa e respirou lentamente. Frank sabia a verdade. E quando a mamãe morreu, quando ele teve que criar 2 filhos sozinho com um salário miserável, ele foi até Richard Hartwell e o chantageou. Tudo o que tivemos enquanto crescíamos, mensalidades, comida, aluguel, tudo veio de dinheiro de chantagem. Tudo veio do homem que abandonou a mamãe. Eleanor não sabia como reagir. Ela ficou ali sentindo como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando pela segunda vez em sua vida. E você foi embora por causa disso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Você descobriu a verdade, então foi embora. Eu não sabia mais quem eu era. Damien se virou para olhá-la. E em seus olhos cinzentos, Eleanor viu uma dor que nunca tinha visto antes. Eu estava enojado comigo mesmo. Enojado por minha vida inteira ter sido construída com dinheiro sujo. Eu olhava no espelho e via o filho de um covarde e o enteado de um chantagista. Eu não conseguia encarar a mamãe, não conseguia te encarar. Não conseguia encarar ninguém. Então eu fugi. Então você fugiu, disse Eleanor, sua voz ficando mais fria. Você fugiu da sua própria vergonha, e a mamãe morreu sozinha, e eu tive que enfrentar tudo sozinha. Aos 15 anos, eu não sabia onde você estava. Não sabia se você estava vivo. Eu esperei, eu tive esperança, então eu desmoronei. E tudo porque você não conseguiu encarar a verdade sobre si mesmo. Eu sei, Damien respondeu, sua voz pesada como um sino de igreja. E eu nunca vou me perdoar por isso. O silêncio se instalou sobre eles, denso e doloroso. O vento noturno de Chicago cortava, afiado e frio, mas nenhum deles se moveu. Eleanor ficou ali olhando para o irmão que odiou por 12 anos e percebeu algo. Ela não o perdoava. Talvez nunca perdoasse, não completamente, mas pela primeira vez,
Ou ela entendeu que o homem ao seu lado não era um monstro. Ele era apenas um ser humano que se quebrou e que fez uma escolha imperdoável. Na manhã seguinte, quando a luz do sol inundou as paredes de vidro da cobertura, Eleanor encontrou Damien sentado sozinho na sala de estar. Ruby ainda dormia profundamente. Seu pequeno corpo aninhado na cama de princesa que ela amava tanto que nunca queria sair dela. Eleanor parou na porta por um momento, observando seu irmão sentado ali, com uma xícara de café frio na mão, seus olhos fixos no nada. A conversa da noite anterior havia mudado algo entre eles. Não o perdão, mas uma porta entreaberta. Você quer saber o que aconteceu depois que você foi embora? Eleanor perguntou, sua voz não mais tão afiada como antes, mas ainda cuidadosa, ainda distante. Damen olhou para cima e assentiu sem falar. Ele pousou o café, preparando-se para o que sabia que doeria mais. Eleanor entrou e sentou-se em frente a ele, seu olhar se perdendo na janela como se estivesse olhando diretamente para o passado. A mamãe desmoronou depois que você desapareceu. Ela começou, sua voz plana, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ela não comia. Ela não dormia. Ela apenas sentava perto da janela esperando você voltar para casa. Sua doença pulmonar já estava fraca por causa daqueles anos cantando em clubes cheios de fumaça. E agora piorou rapidamente. Eu tinha 17 anos, ia para a escola e trabalhava em 3 empregos de meio período só para comprar os remédios da mamãe. De manhã, eu ia para a aula. À tarde, eu servia mesas em um café. À noite, eu lavava pratos em um restaurante. Depois eu voltava para casa e cuidava da mamãe. Eu dormia em média 3 horas por noite. Damen sentou-se imóvel, cada palavra de Eleanor cortando seu peito como uma faca. Nós ligamos para o seu escritório. Eleanor continuou e sua voz começou a tremer. Frank encontrou o número em algum lugar. Eu liguei 17 vezes em 3 semanas e todas as vezes sua secretária me bloqueou. Ela disse que o Sr. Corsetti estava ocupado. O Sr. Corsetti estava em uma reunião. O Sr. Corsetti não atende ligações de pessoas sem hora marcada. Eu implorei. Eu chorei. Eu disse que a mamãe estava morrendo. Ela desligou na minha cara. Eu não sabia. Damen sussurrou, sua voz embargada. Eu juro para você, eu não sabia. Isso muda alguma coisa? Eleanor se virou para ele, seus olhos vermelhos e úmidos. A mamãe ainda morreu. Ela morreu quando eu tinha 18 anos, sozinha ao lado de sua cama porque Frank estava exausto e teve que ir para casa por algumas horas de sono. Eu segurei a mão da mamãe e a vi dar seu último suspiro. Ela fez uma pausa, as lágrimas já escorrendo, mas ela não se deu ao trabalho de enxugá-las. Você sabe quais foram as últimas palavras da mamãe? Damen balançou a cabeça, sem ousar olhar nos olhos da irmã. Como ela disse, encontre-o, minha filha. Diga a ele que a mamãe o perdoa. A voz de Eleanor quebrou. Até o fim, quando ela mal tinha forças para respirar. Ela ainda pensava em você. Ela ainda perdoou o filho que a abandonou. E então algo aconteceu que ninguém naquela cobertura jamais tinha visto. Damian Corsetti, o rei silencioso, o homem que fazia todo o submundo de Chicago tremer, chorou. Não foi uma lágrima silenciosa ou algumas gotas contidas. Foi um soluço que explodiu do fundo de seu peito. A dor de um homem que segurou a dor por muito tempo e finalmente não conseguiu mais carregá-la. Ele curvou a cabeça, as 2 mãos cobrindo o rosto, seus ombros tremendo em ondas. Mamãe, ele sussurrou através do som sufocado de suas lágrimas. Me desculpe, me desculpe. Eleanor sentou-se ali sem saber o que fazer. Ela imaginou este momento por 12 anos, imaginou ver seu irmão quebrar, imaginou se vingar com a verdade. Mas vendo Damien desmoronar na sua frente agora, ela não se sentiu satisfeita. Ela apenas sentiu uma tristeza infinita. Ninguém notou que Ruby havia acordado e estava parada na porta da sala de estar. Seus olhos grandes fixos no homem que estava chorando. Ela caminhou com pés pequenos, seu ursinho de pelúcia rasgado pressionado contra o peito, e parou na frente de Damien. Tio assustador, não chore, disse Ruby, sua voz infantil e clara cortando a sala. A mamãe diz que chorar é como você deixa as coisas tristes irem embora. Deixe ir, tio. Então ela fez algo que ninguém esperava. Ruby se aproximou e abraçou Damien, seus pequenos braços envolvendo o pescoço do homem grande. Um abraço desajeitado, mas honesto. O abraço de uma criança que não sabia nada sobre ódio ou o passado. Damen congelou por um segundo. Então seus braços lentamente envolveram sua sobrinha,
segurando-a com força como se ela fosse a única tábua de salvação em um mar tempestuoso. Eleanor ficou na porta, lágrimas escorrendo por suas bochechas. E naquele momento, 3 pessoas quebradas começaram a encontrar o caminho de volta uma para a outra. 3 dias se passaram na cobertura, como um sonho estranho para Eleanor. Robbie se adaptou rapidamente à nova vida, correndo por todo o apartamento, conversando com suas bonecas e se agarrando ao tio assustador sempre que tinha a chance. Damon permaneceu frio e quieto, mas Eleanor notou como ele sempre se suavizava perto de Robbie. Como ele sempre ouvia as histórias tagarelas da menina com uma paciência que Eleanor nunca acreditaria que ele tivesse. Tudo parecia quase pacífico até aquela tarde. Tommy entrou na cobertura com o rosto pálido, segurando uma pequena caixa embrulhada em papel preto. Chefe, alguém enviou isso, disse Tommy, sua voz tensa. Nós verificamos. Sem explosivos, sem veneno. Mas você deveria ver isso. Damien franziu a testa e abriu a caixa. Dentro havia uma fotografia e um pequeno pedaço de papel. No instante em que viu a foto, seus olhos cinzentos escureceram como uma tempestade se formando. Eleanor estava no sofá lendo para Ruby quando sentiu a mudança no ar. Ela olhou para cima e viu Damien olhando para algo em suas mãos. Sua mandíbula estava tão cerrada que os tendões se destacavam. O que é isso? Eleanor perguntou, pousando o livro. Damien não respondeu. Ele se aproximou e estendeu a foto. E o coração de Eleanor pareceu parar. Era uma foto dela, tirada 6 anos antes. Hoje ela estava sentada ao piano em Juilliard, seu cabelo caindo longo, seu sorriso brilhante com a esperança de uma jovem que ainda acreditava em um futuro. A foto havia sido tirada à distância, como se alguém a estivesse observando sem que ela soubesse. E no verso, em palavras manuscritas, dizia: ela estava tão linda naquela noite. Eu ainda me lembro. Eleanor deixou a foto cair, suas mãos tremendo violentamente. É ele, ela sussurrou, sua voz embargada. Ele sabe que estou aqui. Ruby olhou para a mãe com olhos preocupados. Mamãe, por que você está tremendo? Você está com medo? Eleanor se forçou a acalmar a respiração e puxou a filha para o colo. Está tudo bem, querida. A mamãe só está com um pouco de frio. Damien já havia se virado. Telefone no ouvido, sua voz gelada enquanto dava ordens. Dobre os guardas. Ninguém entra ou sai deste prédio sem triagem. Monitore todas as câmeras em um raio de 3 quilômetros e descubra quem entregou isso. Nos dias seguintes, minha cobertura se tornou uma fortaleza. Guarda-costas ficavam em cada canto. Mais câmeras de segurança foram instaladas e Eleanor e Ruby não podiam sair do apartamento nenhuma vez. No terceiro dia, Eleanor não aguentou mais. Você não pode nos manter trancadas aqui para sempre. Ela confrontou Damien em seu escritório, seus olhos queimando de fúria. Ruby precisa de ar. Ela precisa sair. Ela precisa viver como uma criança normal, não como uma prisioneira. Vincent Marchetti está lá fora. Damien respondeu, sua voz imóvel. Ele sabe que você está aqui. Ele está esperando uma oportunidade, e eu não vou dar a ele. Então por quanto tempo? Eleanor retrucou. 1 semana, 1 mês, 1 ano. Eu não posso viver assim, Damien. Passei 6 anos fugindo dele. Não quero continuar fugindo dentro da minha própria casa. Esta não é sua casa, Damien disse friamente. E no momento em que as palavras saíram de sua boca, ele soube que havia dito a coisa errada. Eleanor cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa. Certo, ela disse, sua voz amarga. Esta é a sua gaiola, e nós somos apenas os pássaros que você mantém trancados para acalmar sua consciência. Eu entendi. Ela se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. Damien ficou sozinho em seu escritório e bateu com o punho na mesa, derrubando um copo de água no chão, onde se estilhaçou em pedaços. Nesse momento, Tommy bateu e entrou, seu rosto ainda mais tenso do que o normal. Chefe, temos más notícias. Damien olhou para cima, seus olhos injetados de sangue. Vincent espalhou a história sobre suas origens. Ele contou a todo o submundo que o rei silencioso é, na verdade, o filho bastardo de um senador. Que você cresceu com dinheiro de chantagem. Que seu sangue não é sangue da máfia, é sangue político diluído. Damien ficou congelado, petrificado. Alguns dos capos estão hesitando. Tommy continuou, sua voz pesada. Eles estão dizendo que se o que Vincent diz é verdade, eles não podem servir a um homem sem linhagem clara. Alguns deles já começaram a entrar em contato com a Zona Sul.
O império que Damien passou 12 anos construindo estava rachando por dentro, e Vincent Marchetti estava apenas começando. Tommy ficou parado por um momento, depois acrescentou, sua voz baixando. Chefe, há mais uma coisa. Eu contatei o FBI. Os olhos de Damien se afiaram como lâminas. Antes que você diga qualquer coisa, me escute. Tommy levantou a mão. Esta guerra vai destruir tudo. Não apenas você, não apenas Vincent, mas Eleanor e Ruby também. A força-tarefa de crime organizado está observando Vincent há anos. Eles precisam de alguém de dentro. Eu posso dar a eles o que precisam para acabar com eles sem derramamento de sangue. Damian olhou para o braço direito mais leal que já teve. O homem que esteve com ele desde o início, e ele percebeu que Tommy estava certo. O império que ele construiu com sangue estava começando a desmoronar, e Vincent estava apenas começando. 2 dias após o confronto com Eleanor, enquanto o ar na cobertura ainda estava tão tenso que parecia difícil respirar, um convidado inesperado apareceu. Tommy conduziu um homem de meia idade ao escritório de Damien. Um homem de terno cinza com cabelos grisalhos e o tipo de rosto que parecia treinado em segredos e negociações feitas no escuro. Jonathan Pierce, o advogado da família Hartwell. Tommy o apresentou, incapaz de esconder sua surpresa. Ele diz que é urgente. Damian sentou-se atrás de sua mesa, os olhos cinzentos frios como aço enquanto estudava o estranho. Eu não tenho nada a ver com a família Hartwell. Jonathan Pierce não se abalou com aquele olhar. Ele calmamente pegou a cadeira em frente a Damian, como se esta fosse a reunião mais comum do mundo. O senador Richard Hartwell está morrendo. Ele tem câncer de pulmão em estágio terminal. Os médicos dizem que ele tem apenas alguns dias de vida e quer ver seu filho biológico antes de morrer. Damian não se moveu. Ele não é meu pai. Ele é o homem que abandonou minha mãe quando ela mais precisava. Pierce suspirou e tirou um envelope grosso de sua pasta. Eu entendo sua raiva, mas há algo que você precisa saber. Vincent Marchetti tem provas de suas origens, não rumores. Documentos, fotos, tudo o que é necessário para provar que você é o filho ilegítimo de Richard Hartwell. Damien permaneceu em silêncio, mas seus olhos se aguçaram. Oh, ele está planejando usar isso não apenas para te destruir no submundo. Pierce continuou. Ele está planejando tornar isso público, transformá-lo no centro de um escândalo, arrastar a família Hartwell para a tempestade. E quando isso acontecer, não será apenas o seu império que desmoronará. Eleanor e Ruby também serão arrastadas para os holofotes públicos. Tudo sobre o passado dela será desenterrado. A sala caiu em um silêncio pesado. Damian sabia que Pierce estava certo. Vincent não o queria apenas morto. Ele queria a ruína total, nada deixado para trás. O senador pode ajudar a impedir isso, disse Pierce. Ele ainda tem influência. Ele ainda tem pessoas leais a ele, mas ele quer te ver primeiro. Apenas uma vez. Naquela tarde, Damian estava do lado de fora de um quarto de hospital no Northwestern Memorial Hospital, onde o cheiro de desinfetante se misturava com o cheiro da morte se aproximando. Ele estava ali há 10 minutos sem entrar, sua mão cerrada em um punho. Finalmente, ele empurrou a porta. Richard Hartwell estava deitado na cama, tão magro que mal parecia o senador poderoso que um dia fez toda Washington ter cautela ao seu redor. A pele enrugada se agarrava aos ossos. Seus olhos estavam fundos, mas quando ele viu Damian entrar, aqueles olhos se iluminaram com algo como esperança e dor. Você veio, Richard sussurrou, sua voz fraca e rouca. Obrigado, filho. Eu não vim por você. Damien parou a alguns passos da cama, recusando-se a se aproximar. Eu vim por Eleanor e Ruby. Richard assentiu lentamente, como se cada movimento lhe custasse. Eu entendo. Eu não mereço nada de você. Eu abandonei sua mãe quando ela mais precisava. Eu fui um covarde. Silêncio. O velho olhou para o teto, seus olhos se apagando. Eu amava Maggie. Eu realmente amava. Ela foi a mulher mais incrível que já conheci. Mas minha família, minha posição, a carreira que passei a vida inteira construindo. Eu deixei tudo isso me afastar dela. Eu pensei que estava escolhendo o que era certo, mas eu estava errado. Eu perdi o amor da minha vida. Eu perdi meu filho. Eu perdi a chance de ser pai, e tudo o que ganhei em troca foi um poder vazio. Richard voltou seu olhar para Damian, e havia lágrimas naqueles olhos envelhecidos. Não cometa o meu erro, Damian. Não deixe o poder tirar o que mais importa. Você tem uma irmã.
Você tem uma sobrinha. Você tem uma chance que eu nunca tive. Não a perca. Damien ficou parado, sem dizer nada. Ele olhou para o homem moribundo na cama, o homem que ele odiou por anos sem nunca ter conhecido, e ele não sabia o que sentia. A raiva ainda estava lá, mas ao lado dela havia algo mais. Talvez pena, talvez vazio. Eu não te perdoo, Damien finalmente disse, sua voz fria, mas não mais tão afiada como antes. Mas eu te ouvi. Ele se virou e saiu, deixando seu pai biológico sozinho para enfrentar os últimos dias de sua vida. Damien deixou o hospital com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara. Os pecados dos pais moldam seus filhos. E agora era hora de quebrar esse ciclo. No dia seguinte, Damien fez algo que Eleanor nunca esperava. Ele se ofereceu para levá-la para ver Frank. Eleanor congelou na sala de estar quando o ouviu dizer isso, sem saber como reagir. Ela não via seu pai adotivo há quase 2 anos, desde que a vida nas ruas a arrastou para muito longe, e ela não tinha mais forças para voltar. Eu nem sei se ele vai me reconhecer mais. Lá, Eleanor sussurrou, sua voz pesada de culpa. Eu o abandonei, Damien, quando ele mais precisava de mim. Eu não pude estar lá. Então vamos agora, Damien respondeu, seu tom não deixando espaço para recusa. Há pessoas que nós dois precisamos ver novamente. Ruby ficou com Tommy e os 2 irmãos entraram no carro e seguiram para o oeste de Chicago, onde os bairros mais agradáveis gradualmente deram lugar a quarteirões envelhecidos e asilos esquecidos. Meadow Sunrise Senior Living ficava no final de uma rua tranquila, um prédio de 3 andares com tinta descascada e um gramado queimado e amarelo por negligência. Este era o tipo de lugar que o Medicaid pagava para os idosos que não tinham ninguém, nem dinheiro, nem futuro. Damien saiu do carro, os olhos cinzentos varrendo o prédio com um arrepio indecifrável. Eleanor caminhou ao seu lado, seu coração batendo descontroladamente. Lá dentro, o cheiro de desinfetante barato se misturava com o cheiro de velhice e solidão. Corredores estreitos sob luzes fluorescentes piscantes, portas fechadas alinhadas em ambos os lados, e de vez em quando o eco de uma tosse ou um chamado que ninguém respondia. Eleanor levou Damien ao quarto 23, onde Frank Corsetti viveu por 6 anos. Ela empurrou a porta e seu coração se apertou. Frank estava deitado na cama, todo o lado esquerdo de seu corpo imóvel, após o derrame anos atrás. Ele estava muito mais magro do que da última vez que Eleanor o viu, a pele esticada sobre os ossos, o cabelo branco e ralo. Mas quando ele virou a cabeça e os viu parados na porta, seus olhos envelhecidos se acenderam como uma vela acesa novamente após uma longa noite escura. Meus filhos, Frank sussurrou, sua voz rouca e tensa, metade de sua boca paralisada. Meus filhos. Eleanor correu para a cama, caiu de joelhos e pegou a mão fina de seu pai adotivo. Pai, me desculpe, ela chorou, as lágrimas escorrendo livremente. Me desculpe por não ter vindo te ver. Eu não podia. Eu perdi tudo. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha casa. Frank levantou a mão que ainda se movia, tremendo ao tocar o rosto de Eleanor. Está tudo bem, ele disse lentamente. Cada palavra um esforço. Eu sei. Eu acompanho as notícias. Eu me preocupei com você todos os dias. Então ele olhou para Damien, parado ao pé da cama, olhos velhos encontrando olhos cinzentos e frios. Os 2 homens se encararam em silêncio, 12 anos de distância pesando entre eles. Filho, Frank chamou, sua voz tremendo. Você voltou? Damien não respondeu. Ele apenas ficou ali, seu rosto indecifrável. Mas Eleanor viu seu punho cerrado ao lado do corpo, viu sua mandíbula travada. Eu sei que você está com raiva, Frank continuou, lento e doloroso. Você tem todo o direito. Eu fiz algo terrível. Eu chantageei seu pai biológico por anos. Eu menti para vocês 2. Ele parou, ofegante por falar demais. Eleanor levou um copo de água aos seus lábios e o ajudou a tomar pequenos goles. Quando ele recuperou o fôlego, Frank continuou, seus olhos suplicando a Damien. Mas você tem que entender, eu não tive escolha. Depois que sua mãe morreu, eu era apenas um velho com um salário miserável e 2 filhos para criar. Eu sabia quem era Richard Hartwell. Eu sabia que ele podia pagar. Eu o chantageei por desespero, não por ganância. Cada dólar que eu peguei foi para alimentar vocês, para mantê-los na escola, para comprar remédios quando vocês ficavam doentes. Eu não guardei nada para mim. O silêncio encheu o pequeno quarto sob a fraca luz amarela. Eleanor olhou para o irmão, esperando sua reação.
Damon ainda não se moveu, mas ela viu algo mudando em seus olhos, a camada fria começando a derreter. O pai errou, Eleanor falou, sua voz gentil, mas firme. Ninguém está negando isso. Mas ele também nos criou quando ninguém mais o faria. Ele ficou quando o pai biológico de Damon fugiu. Ele nos deu um lar, mesmo que esse lar tenha sido construído sobre algo podre. Frank chorou, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Me desculpe. Me desculpem, meus filhos. Damien finalmente deu um passo à frente para o lado da cama. O velho olhou para seu filho adotivo, medo e esperança tremendo em seu olhar. O que está feito, disse Damien, sua voz baixa e lenta. Você errou, e isso não pode ser mudado. Mas você estava aqui quando ninguém mais estava. Você me ensinou a amarrar os sapatos. Você me ensinou beisebol. Você sentou ao lado da minha cama quando eu estava doente. Você é meu pai, mesmo que não compartilhemos sangue. E agora não olhamos mais para trás. Olhamos para frente. Frank estendeu sua mão trêmula. E Damien a pegou. O velho desabou em soluços, o choro sufocado de alguém que esperou muito tempo pelo perdão. Eleanor ficou ao lado deles, lágrimas caindo em silêncio, observando os dois homens que ela mais amava no mundo finalmente se reencontrarem. 3 gerações de homens quebrados, 3 gerações de escolhas erradas. Mas talvez, pela primeira vez, esta fosse uma chance de quebrar o ciclo. 3 dias após a visita a Frank, tudo desmoronou. Aquela manhã começou tão normalmente quanto qualquer outra. Ruby acordou cedo, animada porque Tommy havia prometido levá-la ao Grant Park para ver os patos nadando no lago. Eleanor ainda estava hesitante, preocupada com a segurança da filha. Mas Damon garantiu que seus 2 melhores guarda-costas iriam junto. E Ruby precisava viver como uma criança normal, em vez de ficar trancada na cobertura para sempre. Mãe, eu prometo que vou me comportar. Ruby abraçou seu ursinho de pelúcia com força, seus grandes olhos redondos suplicando enquanto olhava para a mãe. Eu não vou fugir, vou ouvir o tio Tommy. Por favor, mãe. Eleanor não conseguiu recusar aquele olhar. E ela se abaixou e beijou a testa da filha, seu coração se apertando com uma premonição vaga que ela não conseguia expressar em palavras. Segure a mão do tio Tommy com força. Ok? Não vá com estranhos. Sim, senhora. Robbie gritou de alegria e correu para a porta, seu ursinho de pelúcia balançando a cada passo. Eleanor ficou perto da janela e observou o SUV preto levar sua filha embora até desaparecer atrás dos arranha-céus, sem saber que aquela seria a última imagem pacífica que ela teria por muito tempo. 2 horas depois, o telefone de Damon tocou. Ele olhou para a tela, um número desconhecido. Normalmente ele nunca atenderia uma chamada de um número que não reconhecesse, mas algo o impeliu a atender. Corsetti. Sua voz estava fria como sempre. A voz do outro lado fez o sangue nas veias de Damien congelar. Olá, rei silencioso. Já faz um tempo. Vincent Marchetti. A mão de Damon se fechou em torno do telefone com tanta força que a carcaça rangeu. Antes que você diga qualquer coisa, ouça isso. Uma pausa e então o choro soluçante de uma criança veio pelo alto-falante. Tio assustador, me ajude! A voz aterrorizada de Ruby atingiu Damien como um raio. Ele se levantou de um salto, a cadeira deslizando para trás, os olhos cinzentos queimando de ódio. Eu vou te matar, Damien rugiu, sua voz não mais humana. Eu vou te despedaçar, pedaço por pedaço. A risada fria de Vincent soou em seu ouvido. Calma aí, meu amigo. A garota ainda está intacta por enquanto. Se ela vai continuar assim, depende de você. O que você quer? Tudo, Vincent respondeu, suavemente, como se estivesse saboreando cada segundo. Todo o território da Zona Norte, todos os negócios, tudo o que você construiu. E você vem ao Armazém 7 na Zona Sul sozinho. Sem armas, sem homens. Se eu vir a sombra de qualquer outra pessoa, a garota leva um tiro na cabeça. Você tem 2 horas. Antes que Damien pudesse dizer outra palavra, Vincent o interrompeu. Ah, e mais uma coisa. Eu sei que a garota pode ser minha. Meu sangue. Irônico, não é? Mas sabe de uma coisa? Eu não me importo. Ela é apenas uma ferramenta para te destruir, e eu vou aproveitar cada segundo de te ver desmoronar. A linha ficou muda. Damien ficou no meio de seu escritório, todo o seu corpo tremendo de raiva contida. Naquele exato momento, Eleanor entrou correndo, seu rosto branco como um cadáver. Ela tinha ouvido o final da chamada.
Minha filha, ela sussurrou e então gritou como um animal ferido. Minha filha, Ruby. Ela desabou no chão, gritando, batendo no chão, até seus nós dos dedos sangrarem. 6 anos protegendo sua filha nas ruas. 6 anos passando fome para que Ruby pudesse comer. 6 anos vivendo com medo, mas nunca deixando Vincent encontrá-los. E agora, quando ela pensava que estavam seguros, quando começou a acreditar na esperança, tudo se despedaçou. Damen se ajoelhou ao lado da irmã e segurou seus ombros. Eu vou trazer a Ruby de volta. Eu juro. Faça alguma coisa. Eleanor gritou, agarrando sua camisa, seus olhos selvagens de dor. Faça qualquer coisa. Salve minha filha. Ela é tudo o que eu tenho. Damian se levantou, seus olhos cinzentos não mais frios, agora queimando com decisão. Ele chamou Tommy e deu uma ordem curta. Contate o FBI agora. O plano começa mais cedo do que o esperado. Então ele pegou seu casaco e foi para a porta. Eleanor correu atrás dele e agarrou sua mão. Foi a primeira vez que ela o procurou desde o dia em que se reencontraram. Sua mão estava gelada e trêmula, mas ela se segurou como se não pudesse soltar. Você tem que voltar, Eleanor disse, sua voz quebrando, mas seus olhos fixos nos dele. Você está me ouvindo? Você me deve uma vida inteira para consertar isso. Você não pode morrer antes de pagar sua dívida. Damian olhou para a irmã e viu que seus olhos não eram mais apenas de ódio. Havia medo também. Medo de perdê-lo uma segunda vez. Eu voltarei, ele disse, sua voz baixa e certa, e trarei a Ruby para casa. Eu prometo. Então ele saiu, em direção ao carro que o esperava. Damian se moveu com a consciência de que talvez não voltasse. Mas pela primeira vez em 12 anos, ele estava caminhando em direção à sua família, não fugindo dela. A noite caiu sobre a zona sul como uma mortalha sobre ruas quebradas. O armazém número 7 ficava no final de um quarteirão abandonado, envolto em escuridão e cheiro de ferrugem. Damen estacionou a um quarteirão de distância e saiu sozinho, como havia prometido. Nenhuma arma na mão, nenhum guarda-costas às suas costas, apenas um casaco preto e olhos cinzentos frios como gelo na noite de inverno. Ele sabia que Tommy tinha o FBI posicionado ao redor da área. Sabia que o plano estava armado, mas se houvesse um único erro, Ruby pagaria o preço. Quando Damian entrou no armazém, o cheiro de óleo de máquina velho e poeira o atingiu. A fraca luz amarela de algumas lâmpadas piscando no teto caía sobre um vasto espaço cheio de caixotes enferrujados e equipamentos abandonados. E no centro, em uma velha cadeira de madeira, Ruby estava sentada com as mãos e os pés amarrados, uma fita adesiva sobre a boca. Seus olhos estavam vermelhos e aterrorizados. Mas quando ela viu Damian, eles se acenderam com esperança. Ela tentou gritar através da fita, mas apenas sons abafados saíram. Bem na hora, a voz de Vincent veio das sombras. Ele deu um passo à frente, ladeado por 4 homens com armas nas mãos. Vincent Marchetti parecia um empresário de sucesso em um terno cinza caro, com o cabelo perfeitamente penteado para trás. Mas seus olhos negros queimavam com a luz de um louco. Eu pensei que você tentaria alguma coisa. Vincent riu. Aproximou-se de Ruby e colocou a mão na cabeça dela, fazendo a criança se encolher. Mas você realmente veio sozinho. A família deixa as pessoas estúpidas, não é? Deixe-a ir, disse Damian. Sua voz tão calma que era aterrorizante. Você quer algo? Eu darei, mas primeiro deixe-a ir. Vincent inclinou a cabeça, o sorriso em sua boca se alargando. Sabe, Corsetti, este é o momento que esperei por todos esses anos. Ver o rei silencioso se ajoelhar por uma criança e uma... Damian não se moveu, não atacou. Mesmo que as palavras de Vincent caíssem como ácido em uma ferida aberta, ele aprendeu a dominar a emoção no submundo. E agora ele usava cada grama desse controle para se impedir de avançar e esmagar a garganta do homem. Ela tinha 18 anos quando você a procurou, disse Damian lentamente. 18. Perdeu a mãe, perdeu o irmão, ficou sem nada. E o que você fez? Vincent jogou a cabeça para trás e riu, o som ecoando pelo armazém. Eu ensinei a ela uma lição sobre a vida real. Ela era bonita, sabe, ingênua, fácil de enganar. Eu prometi coisas a ela. Eu a atraí e, quando me cansei, a joguei fora como lixo. Ele se inclinou para Damian, baixando a voz. Ela chorou e disse que estava grávida. Você acredita nisso?
Eu disse a ela para sair da minha frente e lidar com o que quer que estivesse em sua barriga antes que eu perdesse a paciência. Eu imaginei que ela ouviu. Acontece que essa pirralha ainda nasceu. Ele olhou para Ruby com fria indiferença. Talvez ela seja minha, talvez não seja, mas eu não me importo. Ela é apenas uma ferramenta para te destruir. Damien respirou lentamente. Cada músculo de seu corpo estava tenso como um fio. Ele queria matar Vincent. Queria esmagar sua garganta com as próprias mãos. Queria ouvi-lo implorar, mas pensou em Ruby, o observando com esperança. Pensou em Eleanor esperando em casa. Pensou na mensagem final de sua mãe. A mamãe te perdoa. Os documentos de transferência do território e dos negócios estão no meu bolso. Damien disse, deixe a garota ir primeiro e eu assino. Vincent sinalizou para um de seus homens desamarrar Ruby. No momento em que ela estava livre, ela correu direto para Damien, agarrou sua perna e soluçou forte. Damien se agachou e gentilmente retirou a fita da boca de sua sobrinha. Tio assustador, Ruby soluçou entre as lágrimas. Eu estava com tanto medo. Está tudo bem agora, Damien sussurrou, sua voz mais suave do que nunca. O tio Tommy está na porta dos fundos. Corra para ele agora mesmo. Ruby assentiu e correu para a saída traseira. Segundos depois, a silhueta de Tommy apareceu. Oh, meu. E a pegou no colo e desapareceu na escuridão. Agora assine, Vincent ordenou, acenando para seus homens baixarem as armas. Damien pegou os documentos e se aproximou. Mas em vez de entregá-los, ele sacou uma pistola escondida no forro de seu casaco e a apontou diretamente para o rosto de Vincent. Os homens de Vincent levantaram suas armas instantaneamente. Mas Vincent levantou a mão, sinalizando para que parassem, seu sorriso ainda no lugar. O que você vai fazer, Corsetti? Vou te tirar em mim na frente dos meus homens. Você não sairá daqui vivo. Damien segurou a arma firme, seu dedo descansando no gatilho. Ele poderia apertá-lo agora e acabar com tudo. Vincent morreria e Damien morreria também. Mas pelo menos o homem que machucou sua irmã pagaria. Então ele pensou em Eleanor esperando em casa, em Ruby recém-saída do inferno, na promessa que fez de que voltaria. E ele pensou em sua mãe, na última coisa que ela disse a Eleanor, que ela o perdoava. Damien baixou a arma. Você não vale a pena sujar minhas mãos, ele disse, sua voz fria como gelo. Você vai apodrecer na prisão. Vincent riu alto. Prisão? Você acha que alguém pode me prender? Nesse momento, as portas do armazém se abriram com um estrondo. FBMUI, ninguém se mexe. Dezenas de agentes entraram. Lanternas e armas apontadas em todas as direções. Os homens de Vincent largaram suas armas e se renderam quando viram que estavam completamente em desvantagem. Vincent ficou paralisado. Seu rosto se contorcendo de raiva ao perceber que havia sido enganado. Você, ele gritou para Damien. Você traiu a vida. Você trouxe o FBI aqui. Damien não se moveu. Ele observou enquanto seu inimigo era algemado, sem dizer nada. Tommy entrou e acenou para o agente principal. Ele havia dado ao FBI evidências suficientes dos crimes de Vincent nas últimas semanas. O suficiente para colocá-lo na prisão perpétua. Eu vou te matar. Vincent uivou enquanto era arrastado. Eu vou matar toda a sua família. Você me ouve, Corsetti? Mas Damien não ouvia mais nada. Ele ficou ali observando o homem que arruinou a vida de sua irmã ser levado algemado e não sentiu a satisfação que imaginara que sentiria. Apenas vazio e um fino fio de alívio. O rei silencioso escolheu o silêncio uma última vez. Não para matar, mas para deixar a justiça falar. O Northwestern Memorial Hospital brilhava no meio da noite quando o SUV preto parou na entrada de emergência. Tommy carregou Ruby para dentro correndo. A menina já dormia de pura exaustão após as horas aterrorizantes de sequestro. Damien o seguiu, seu casaco ainda empoeirado do armazém, seus olhos cinzentos pesados de fadiga. Eleanor estava esperando no saguão, seu rosto pálido e seus olhos inchados de tanto chorar. No momento em que viu Tommy entrar com sua filha, ela se lançou para a frente como se tivesse perdido a razão. Ruby, minha bebê. Ela gritou, sua mão trêmula tocando a bochecha da criança adormecida. Os olhos de Ruby se abriram. Seu grande olhar redondo fixo em sua mãe por um segundo, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. E então ela desabou em soluços. Mãe!
Ruby choramingou, seus pequenos braços se fechando ao redor do pescoço de Eleanor. Mãe, eu estava com tanto medo. Um homem mau me pegou. Ele me ameaçou. Eu chamei por você e você não me ouviu. Tommy abaixou Ruby para que mãe e filha pudessem se abraçar. Eleanor caiu de joelhos no chão frio do hospital, agarrando sua filha como se tivesse medo de que alguém a arrancasse novamente. Ela chorou sem som, as lágrimas encharcando o pequeno avental do hospital em seu ombro. A mamãe está aqui, Eleanor sussurrou entre respirações trêmulas. Ninguém vai te levar de novo. A mamãe nunca mais vai deixar ninguém te machucar. Damon estava a alguns passos de distância, de costas para a parede, observando as duas se reunirem. Ele queria se aproximar, queria abraçá-las, mas seus pés pareciam pregados no chão. Ele não sabia que direito tinha de estar ali. Não sabia se Eleanor sequer o queria naquele momento sagrado. Um médico veio e levou Ruby para um exame. Eleanor foi com ela, segurando a mão da filha e se recusando a soltar. Damon afundou em uma cadeira de espera no corredor vazio, cabeça baixa, mãos entrelaçadas. Uma hora depois, Eleanor saiu da sala de exames com Ruby nos braços. A criança havia sido lavada, vestida com uma roupa de hospital grande demais, mas ele estava mastigando um doce que uma enfermeira lhe dera. O médico diz que ela está apenas em choque leve e tem alguns hematomas. Nada sério, Eleanor disse a Damon, sua voz ainda rouca de tanto chorar. Ela estava a alguns passos dele, a distância que nenhum dos dois sabia se deveria fechar ou manter. Ruby avistou Damon na cadeira e seus olhos se iluminaram. Tio Damian. Ela se desvencilhou dos braços da mãe e correu direto para ele. Você me salvou, você veio e eu não fiquei mais com medo. Damon olhou para a sobrinha e sua garganta se apertou. Você está bem? Ele perguntou, sua voz rouca. Estou bem, disse Ruby. Então ela de repente se virou para olhar para a mãe e depois de volta para Damien. Tio Damien, por que você está sentado sozinho? Venha aqui e me abrace e a mamãe. Ela agarrou a mão de Damien e puxou. Damien olhou para cima, seus olhos encontrando os de Eleanor. Ela estava ali, seus olhos castanhos ainda vermelhos e úmidos. E ele não conseguia dizer o que ela estava pensando. Então, Eleanor assentiu suavemente apenas um pequeno aceno, mas era tudo o que Damon precisava. Ele se levantou e se aproximou. Ruby segurou as mãos dos dois adultos e os puxou um para o outro. Abraço, ela ordenou com aquela voz infantil, clara e inocente, como nos filmes que a mamãe me deixa assistir. E pela primeira vez em mais de 12 anos, os três se abraçaram como uma família. Ruby no meio, pequenos braços ao redor da mãe e do tio, Eleanor e Damien de cada lado, sem dizer nada, deixando o momento existir. Não era um perdão completo. Ainda não, mas era um começo. Nas semanas que se seguiram, tudo mudou rapidamente. Damien passou noite após noite em seu escritório, assinando papéis, encontrando-se com advogados, participando de reuniões com parceiros. Ele vendeu negócios ligados ao submundo, fechou operações ilegais, cortou laços com os capos que costumavam servi-lo. O rei silencioso desapareceu como se nunca tivesse existido. Apenas Damon Corsetti permaneceu. Um empresário com empresas imobiliárias e de restaurantes legais, muito menores que o antigo império subterrâneo, mas limpas e respeitáveis. Tommy permaneceu ao seu lado, agora diretor de segurança da Corsetti Holdings, em vez de braço direito de um chefe da máfia. Um mês após a prisão de Vincent, Damon levou Eleanor e Ruby para ver um pequeno apartamento em Lincoln Park. Não uma cobertura luxuosa no topo de Chicago, e apenas um lugar de 2 quartos no terceiro andar de um prédio antigo que havia sido lindamente reformado, com janelas voltadas para um parque e a luz do sol entrando todas as manhãs. Você não precisa fazer isso, Eleanor disse, parada na sala de estar vazia. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu sei, Damon respondeu, mas eu quero, e este não é dinheiro sujo, Eleanor. É dinheiro do que me restou depois que limpei tudo. Se você não quiser aceitar, eu entendo. Mas pense na Ruby. Eleanor ia recusar. Ela ia dizer que sobreviveu 6 anos sem ninguém, que ia manter o último pedaço de orgulho que lhe restava. Mas Ruby já havia corrido para o quarto menor e gritado de alegria. Mãe, este quarto tem uma janela. Eu posso ver árvores. E tem um lugar para o meu ursinho de pelúcia também. Eleanor olhou para a filha, para a alegria brilhante e simples nos olhos de uma criança e soube que não podia dizer não. Mãe, eu gosto de ter meu próprio quarto. Ruby correu,
Agarrou a mão de Eleanor e olhou para cima com olhos suplicantes. Eu prometo que vou me comportar. Vou limpar meu quarto todos os dias. Por favor, mãe. Eleanor olhou para Damon e depois de volta para Ruby. Tudo bem, ela disse, sua voz suave como um sopro. Nós vamos morar aqui. Ruby gritou e jogou os braços ao redor da mãe. Damien ficou na porta e, pela primeira vez em anos, um leve sorriso tocou sua boca. Não o sorriso de um homem que venceu, apenas o sorriso de alguém que finalmente encontrou o caminho de casa. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Uma semana depois que Eleanor e Ruby se mudaram para o novo apartamento em Lincoln Park, Damien fez a única coisa que adiou por tempo demais. Ele foi ao Sunrise Senior Living, onde Frank ainda estava deitado naquele pequeno quarto, sob a fraca luz amarela e o cheiro de desinfetante barato. Mas desta vez ele não veio visitar. Ele veio para tirar seu pai adotivo de lá. O Frank não entendeu o que estava acontecendo quando dois homens de uniforme médico rolaram uma maca para dentro do quarto. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou a Damien, sua voz rouca e ansiosa. Te mudando para outro lugar, Damien respondeu secamente. Um lugar melhor. A nova casa de repouso ficava nos subúrbios do norte de Chicago, um prédio limpo com jardins verdes e uma equipe de enfermagem profissional. O quarto de Frank era o dobro do tamanho do antigo, com uma grande janela com vista para uma fileira de bordos. E o mais importante, um programa diário de fisioterapia para ajudá-lo a recuperar parte do que o derrame havia roubado. Onde você conseguiu o dinheiro? Frank perguntou enquanto o acomodavam na nova cama, seus olhos envelhecidos examinando o quarto iluminado com incredulidade. Eu não quero que você gaste dinheiro comigo. Eu te disse, o que está feito, está feito. Damien puxou uma cadeira para o lado da cama. Deixe que eu cuido disso. Ruby visitava Frank todo fim de semana. Ela o chamava de vovô Frank desde o primeiro encontro, e o velho chorou quando ouviu essa palavra. Cada vez que ela vinha, Ruby trazia um livro e sentava-se ao lado dele, lendo em voz alta, sua voz clara soando cada palavra lentamente. Frank ficava ali ouvindo, seus olhos embaçados de lágrimas felizes, sua única mão funcional segurando gentilmente a de sua neta. Ele nunca imaginou que o fim de sua vida ainda guardaria momentos como este. 2 semanas depois que Frank se mudou para o novo lugar, Damon recebeu uma ligação do Northwestern Memorial Hospital. O senador Richard Hartwell havia entrado em coma e o médico disse que ele tinha apenas algumas horas de vida. Damon sentou-se em seu escritório olhando para o telefone. A tela havia escurecido. Ele não devia nada àquele homem. Richard Hartwell havia abandonado sua mãe, o deixara crescer sem nunca saber quem era seu pai biológico, escolhera poder e reputação em vez da família. Damien poderia ficar longe e ninguém teria o direito de culpá-lo. Mas ele se lembrou do que Richard havia dito da última vez. Não cometa o meu erro. Não deixe o poder tirar o que mais importa. E ele pensou em si mesmo 12 anos atrás, quando também escolheu fugir em vez de enfrentar o que havia feito. Damien dirigiu até o hospital na noite chuvosa. Quando entrou no quarto, Richard estava lá, seu corpo magro como um esqueleto coberto de pele, e fios e tubos ligados a máquinas que apitavam em um ritmo constante. O velho abriu os olhos ao som de passos e, naqueles olhos nublados, Damien viu um pequeno brilho de luz. Filho, Richard sussurrou, sua voz tão fraca que era quase silenciosa. Você veio. Damien puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se sem falar. Obrigado, disse Richard, cada palavra um último esforço. Obrigado por vir. Eu não mereço. O velho estendeu a mão trêmula e frágil. Damien olhou para aquela mão por um longo tempo, e então lentamente a pegou. Richard não disse mais nada. Ele apenas segurou a mão do filho e fechou os olhos. As máquinas continuaram apitando no quarto silencioso. Damien ficou ali por 3 horas segurando a mão de um pai biológico que nunca conheceu de verdade. Ele não disse perdão, ele não ofereceu conforto. Ele simplesmente ficou para que o homem moribundo soubesse que não estava morrendo sozinho. Quando a linha no monitor se achatou em uma linha reta e um tom longo soou para marcar o fim, Damien ainda não se moveu. Ele olhou para o rosto imóvel de Richard, o homem que fora um fantasma assombrando toda a sua vida e que agora era apenas um corpo vazio. Você estava errado. Damien sussurrou para o cadáver que esfriava. Mas eu também estava errado. Pelo menos agora você pode descansar. Ele soltou a mão de Richard, levantou-se e saiu do quarto. Lá fora, a chuva havia parado.
Damon parou na entrada do hospital e ergueu a cabeça para o céu de Chicago. As nuvens estavam se dissipando, e algumas estrelas distantes começavam a aparecer. Dois pais, um que ficou e pecou, um que pecou e partiu, e um filho aprendendo que o perdão não é para eles, é para se libertar. 3 meses após a morte de Richard Hartwell, a vida começou a encontrar seu ritmo normal novamente. Eleanor e Ruby se acostumaram com o pequeno apartamento em Lincoln Park, com a luz do sol da manhã entrando pelas janelas, com o som dos pássaros nos bordos do lado de fora. Ruby havia começado a escola novamente, voltando para casa todos os dias com histórias tagarelas sobre novos amigos e lições interessantes. E Eleanor, pouco a pouco, estava recuperando o brilho que 6 anos nas ruas haviam roubado dela. Em uma noite de início de outono, Eleanor estava nos bastidores de um pequeno clube de jazz chamado Blue Note, em Lincoln Park. Seu coração batia como na primeira vez em que subiu ao palco em Juilliard, anos atrás. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não era a garota de 18 anos cheia de esperança e sonhos. Ela era uma mulher de 27 anos que sobreviveu ao inferno, que perdeu tudo e que estava se reconstruindo das cinzas, um passo cuidadoso de cada vez. O dono, um homem de meia-idade chamado Marcos, a procurou 2 semanas antes. Ele disse que a ouviu cantar na Avenida Michigan meses atrás, antes que o vídeo viral virasse sua vida de cabeça para baixo. Ele disse que a voz dela o assombrou e ele a procurava desde então. Agora que Las Fiaco ela estava estável, queria convidá-la para se apresentar em seu clube. Não cantando na rua, mas cantando de verdade, com um microfone, com um palco, com um público que veio para ouvir. Eleanor olhou para a pequena sala, cerca de 40 pessoas sentadas na penumbra. E na primeira fila, Ruby sentava com as pernas balançando porque seus pés não alcançavam o chão. Seu velho ursinho de pelúcia descansando em seu colo. A criança olhou para o palco com um orgulho brilhante e acenou quando viu sua mãe olhar para baixo. As luzes diminuíram e Eleanor saiu. Ela usava um vestido preto simples que Damon havia comprado para ela, o cabelo solto nos ombros e nos lábios um leve sorriso de quem se reencontrou. Ela sentou-se ao piano antigo do clube, seus dedos tocando as teclas com a ternura de quem encontra um velho amigo depois de anos. Então ela começou a cantar. Era a canção de ninar que sua mãe lhe ensinara, a que Damien ouvira na Avenida Michigan naquele dia fatídico. Mas Eleanor a rearranjou em jazz, lento e profundo, cada nota caindo como uma lágrima em um lago parado. Sua voz não estava quebrada como na calçada fria. Sua voz estava clara e forte, enchendo o pequeno espaço com o poder de alguém que caminhou pela escuridão e encontrou a luz. No canto dos fundos da sala, Damon se encostou na parede, chegando atrasado porque uma reunião se estendeu, mas se recusando a perder isso. Ele observou sua irmã no palco, ouviu aquela canção de ninar familiar em sua voz e sentiu algo apertar em seu peito. Esta era a Eleanor que ele lembrava, talentosa e radiante. Eleanor que foi ferida pelo mundo e por ele, e que ainda conseguiu se levantar. Quando a música terminou, o clube de jazz explodiu em aplausos. Ruby pulou de seu assento e aplaudiu acima da cabeça com todo o entusiasmo de uma criança de 6 anos, gritando: "Mãe, foi tão bom! Canta outra, mãe!" Eleanor riu, seus olhos brilhando sob as luzes do palco. Então ela varreu a multidão procurando. Seu olhar parou no canto dos fundos, onde Damon estava. Irmão e irmã se olharam através de uma sala cheia de estranhos. Eleanor deu um pequeno aceno. Damon levantou a mão em um aceno, um breve sorriso cruzando sua boca. Foi só isso, mas disse tudo o que precisava ser dito. Após o show, quando o público foi embora e o clube fechou, Damon levou Eleanor e Ruby de volta ao apartamento em Lincoln Park. Ruby cochilou no ombro da mãe no carro, cansada, mas feliz após uma noite emocionante. Damon carregou sua sobrinha a escada acima, a deitou na cama e puxou o cobertor sobre ela. Tio assustador. Os olhos de Ruby se abriram, sua voz sonolenta e suave. "Minha mãe canta bem?" "Sua mãe canta melhor do que qualquer pessoa no mundo", Damon sussurrou, curvando-se para beijar sua testa. "Durma bem, pequena princesa." Ruby sorriu e adormeceu novamente. Damon se levantou e saiu para a varanda. Onde Eleanor o esperava com 2 xícaras de chá quente, Chicago brilhava à frente deles. Arranha-céus brilhando como milhares de estrelas caídas na terra. O vento fresco do outono soprava, trazendo o cheiro de folhas secas e café das lojas abaixo.
Eleanor entregou a Damien uma xícara de chá, depois se apoiou no parapeito e olhou para a cidade. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, o silêncio confortável de pessoas que não precisavam de palavras para se entenderem, sabe? Eleanor finalmente falou, sua voz leve como o vento. Quando éramos crianças, eu costumava pensar que você era um super-herói. Eu pensei que você cresceria, conquistaria o mundo, e então voltaria e tiraria toda a nossa família daquela casa caindo aos pedaços. Ela fez uma pausa e tomou um gole de chá. Então você desapareceu, e eu pensei que você era um monstro. O homem que abandonou sua família. O homem que deixou a mamãe morrer sozinha. O homem que indiretamente me empurrou para as mãos de Vincent. Eu te odiei, Damien. Eu te odiei até os ossos. Damien não falou. Ele apenas ficou ali ouvindo, recebendo cada palavra como um corte de faca que ele merecia. Mas agora Eleanor se virou para ele, seus olhos castanhos não mais gelados como no dia em que se reencontraram. Agora eu entendo que você não é o super-herói que eu imaginei. E você também não é um monstro. Você é apenas meu irmão. Um homem que cometeu erros terríveis e está tentando consertá-los. Damien pousou o chá no parapeito e se virou para encará-la. Você pode me perdoar? Ele perguntou, sua voz baixa e trêmula. A pergunta que ele queria fazer há meses, mas não ousava. Eleanor ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a cidade viva abaixo deles. Eu não sei. Ela finalmente respondeu, honesta. Talvez eu nunca te perdoe completamente. 12 anos, Damien. O que perdemos não pode ser recuperado. Ela olhou para ele. Mas estou disposta a tentar. Damien olhou para a irmã e algo brilhou em seus olhos. Não lágrimas, apenas um tipo de esperança que ele pensou que nunca mais teria permissão para sentir. Nesse momento, a voz de Ruby veio do quarto, sonolenta e preocupada. Mãe, tio Damien, vocês ainda estão aí? Eleanor e Damien se olharam e então ambos soltaram uma risada baixa. A primeira risada real compartilhada entre eles. Estamos aqui. Damien respondeu. Estamos aqui, querida. Eleanor ecoou, sua voz quente. E isso, depois de tudo, era o que mais importava. Não o império que caiu. Não o poder que desapareceu. Não dinheiro ou fama. Apenas um irmão e uma irmã em pé na pequena varanda de um apartamento comum, com o chá esfriando e as cicatrizes não totalmente curadas. Eles escolheram ficar. Eles escolheram, depois de toda a dor e apesar de cada erro, ser uma família. A história de Damien e Eleanor provavelmente nos deixa com muito o que pensar. É uma história sobre erros que não podem ser consertados, feridas que parecem que nunca vão cicatrizar. Mas também é uma história sobre a coragem de enfrentar o passado e a força para recomeçar. A família pode nos machucar mais do que ninguém, mas a família também pode curar as feridas mais profundas. O perdão não significa esquecer ou aceitar o que aconteceu. O perdão significa permitir-se ser livre, seguir em frente, viver sem carregar o peso do ódio. E às vezes, o que mais importa não é quem estava certo ou quem estava errado, mas quem ainda está aqui, ainda disposto a tentar. Se esta história tocou seu coração, se você se viu ou viu alguém que ama nesses personagens, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Você já teve que perdoar alguém que te magoou? Alguém já te deu uma segunda chance? Gostaríamos muito de ouvir sua história, de ouvir o que você sente no fundo do seu coração. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir esta história. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva e ative as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos todos os dias. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por caminhar conosco nesta jornada profundamente emocional. Desejamos a você e aos seus entes queridos boa saúde, uma vida alegre, paz e felicidade todos os dias. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.